Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Pode Avançar. E a gente está crescendo muito com a sua companhia aqui e com os nossos queridos convidados também, falando sobre tantos temas maravilhosos. E hoje é um que é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso avanço como indivíduos. É sobre leitura. Eu quero apresentar aqui o nosso convidado, Pastor Regisson, seja bem-vindo. O Pastor Regisson, ele é formado em teologia, tem MBA em liderança eclesiástica, também tem pós-graduação em psicopedagogia, mestre em teologia, também é formado em pedagogia. Atualmente ele é o nosso secretário executivo aqui para a Associação Planalto Central e cuida do departamento de comunicação. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e com certeza esse bate-bola aqui, essa conversa vai ser de grande crescimento para todos nós. Eu que agradeço, pastor Gabriel, obrigado pelo convite. Tá certo. Pastor, tem uma certa indagação que às vezes incomoda muita gente, porque eu vivo falando para os meus coportores, né? A gente lida com livros, com materiais o tempo todo, sobre a importância de ler, e alguns ainda questionam, pastor, mas é preciso ler? Às vezes eu estou achando algumas coisas resumidas no YouTube, parece uma coisa muito óbvia, mas faz diferença. Eu preciso ainda ler com tanta intensidade que dizem para eu ler, ou não é mais fácil ir copiando o resumo de 3, 4, 5 pessoas, ou aquela história, eu assisto um filme Conde de Monte Cristo, eu leio as 800 páginas do conto. E aí, pastor? Eu não vou dizer que o resumo não tenha o seu papel, a sua utilidade. Só que resumo é resumo. Né? E quando você pega um resumo de um livro, mesmo que seja um filme, que não deixa de ser um resumo, você não está indo diretamente à fonte primária, e aí com isso, que é o autor, né, que daí tem muitos mais detalhes, com isso você perde muitas nuances, muitos detalhes, e você está pegando a visão de alguém que leu, né, e de fato, a história que seja, o conteúdo, e está passando a visão dele resumida sobre aquele conteúdo. Ou seja, é algo terceirizado. Então, para você ter uma riqueza maior de detalhes e uma experiência mesmo sua, não uma experiência secundária que você está pegando de outra pessoa, o ideal é você ler, é você ir lá e buscar. Isso é tão real, pastor, que eu lembro que há um tempo atrás eu vi muito na minha infância, adolescência, falarem muito sobre um livrinho, um clássico, Pequeno Príncipe. Mas toda vez que alguém falava, e eu perguntava, que ele fala sobre o quê? Inclusive a minha mãe, que é professora, me deu alguns resumos. Eu nunca tive interesse algum por ler esse livro, porque eu achava assim, é um livro muito de criança. E não é muito meu interesse. Mas, certa vez, estava viajando com minha esposa no aeroporto, a escala era muito extensa, eu vi o bendito livro, e eu resolvi ler aquele livro, mesmo sendo de criança. Eu quero ter um filho daqui a alguns dias. Nossa, gente, é um livro para qualquer idade. As lições, você é plenamente responsável por quem você cativa. E todo o processo, todos os apelos do livro se aplica à nossa vida em várias esferas. Então foi incrível. Se eu ficasse apenas nos resumos, talvez eu nunca teria o privilégio de ler aquele livro tão extraordinário. Com certeza, né? Você conseguiu ali, ao ler o livro, pegar detalhes que os resumos que a tua mãe tinha te passado não chegavam nem aos pés, Nem né? chegar nem aos pés, isso mesmo. Faltou muita coisa. E quando você foi à fonte primária, e você mesmo, como leitor, e aí você conseguiu extrair, com certeza, muito mais lições, muito mais aprendizado, muito mais coisas do que se você tivesse ficado ou permanecido nos resumos. Pastor, o senhor acha que as redes sociais hoje atrapalham a gente desse acesso, de beber dessa fonte? Porque até hoje mesmo, quando você quer comprar um produto, tem uma onda, né, de influência que vai lá, compra um produto, testa. E quando ele não gosta, ele diz que não gosta, descarta, e as pessoas, assim, você acaba vivendo sempre a experiência do outro. Então, será que no hábito de ler, de estudar, de crescer intelectualmente, será que as redes sociais, as mídias têm atrapalhado isso? Eu acredito que ela pode atrapalhar, como também pode ajudar. Depende do que você busca na rede social. Eu, particularmente, eu tenho alguns amigos
algumas redes sociais que eu sigo, e algumas destas, elas são pessoas que recomendam livros. Então, porque a gente vive, hoje a gente tem uma quantidade quase que infinita de possibilidades de Sim, leitura. Então, o que, que eu fiz? Eu sigo essas pessoas porque elas dão dicas de determinadas áreas de livros que são do meu interesse. Por exemplo, a área de teologia. sim. Então, essas pessoas elas indicam um material e aí eu vou ver. Aí, de repente, eu estou com aquele livro, eu compro aquele livro e daí já leio. Ou seja, essas pessoas funcionam, e esse seria o lado positivo Sim. da rede, então por isso que eu digo, vai depender muito da forma como você usa, elas funcionam como filtro. E boa parte dos livros, por exemplo, das pessoas que eu sigo, são livros bons. Eu sei que são livros bons, tanto é que é por isso que eu sigo essas pessoas, e isso me enriquece, me ajuda até a filtrar esse universo de livros, de possibilidades que eu tenho, né, assim, aberto, e através dessas pessoas eu posso ter esse filtro e isso me ajuda. Por outro lado, também tem a questão negativa, que, dependendo da situação, pode me desanimar, ou então a pessoa simplesmente passa um resumo e eu já me contento com isso. Então, tenho tanto o lado positivo como o lado negativo. Pastor, eu lido diretamente com o público que vende livros. Faz um trabalho maravilhoso, mas acaba vendendo muitos materiais, muitos livros. E um desafio muitos deles não leem os livros que vendem. E quando eles estão envolvidos, muitos estão envolvidos também em movimentos como Impacto Esperança na distribuição de livros, corre o risco de também distribuir um material também que não leu. E alguns já me procuraram e perguntaram assim, olha, como é que eu faço para desenvolver o hábito da leitura? Como é que eu faço para gostar de ler? Eu até quero. Eu acho bonito alguém falar que lê, que tal, mas eu não consigo. Por onde a pessoa deve começar? Que dica você daria para ela que deseja, mas tá meio perdido, não sabe por onde começa? O que você diria? Primeiro eu tenho que tomar a decisão de que, de fato, eu quero criar esse hábito, o hábito da leitura, que, aliás, é um hábito muito bom. Aí o segundo passo, eu preciso tirar tempo. Eu preciso me programar para sistematicamente, ou de preferência todos os dias da semana, eu tirar um tempo do meu dia para praticar a leitura. Então, o hábito ele é criado devido à insistência em algo que se torna uma repetição. E a outra dica, além da questão do decisão, tirar tempo, comece com livros que te chamem a atenção. Livros que são assuntos que você quer saber mais. E isso vai te desenvolver o hábito de leitura, ou seja, você vai passar a gostar mais de ler, se você seguir basicamente essas dicas que eu acabei de falar. É isso aí mesmo, gente. Às vezes você precisa ler sobre determinado assunto, mas se você precisa desenvolver primeiro o hábito, começa lendo algumas coisinhas que são atraentes para você. E aí, à medida que você vai passando página a página, livro por livro, você vai ganhando velocidade e hábito. Uma outra coisa, pastor, que eu gostava de fazer lá no início, não sei se você já experimentou isso também, eu li às vezes alguns títulos diferentes ao mesmo tempo. Às vezes ler um livro só, às vezes me cansava. Então, assim, eu tinha que ler na faculdade 4 livros. E cada um deles, assim, era um grande. Eu tenho que ler dentro de 6 meses, talvez, 3 meses. Eu começava a ler ao mesmo tempo, porque eu não me cansava. Eu lia um pedaço de 2 capítulos, e aí passava para um outro, e isso, para mim, me ajudou. Tem gente que já falou para mim: olha, isso me confunde, não é muito bom. Para mim, me ajudou. Talvez você se confunda, existem estilos diferentes e maneira diferente de processar o conteúdo e compreender o conteúdo. Mas é uma coisa que me ajudou, ler vários temas ao mesmo tempo. Vai de pessoa para pessoa. Para você, ok, funcionou. E não tem problema nenhum em você fazer isso, né? Ler vários livros ao mesmo tempo. Eu conheço mais pessoas que fazem isso também. Em algum momento ou outro, eu já fiz isso também. Mas eu, particularmente, gosto de pegar um livro e ir até o final, para depois começar outro. Mas já fiz também, em algum momento ou outro, até por questões de necessidade, às vezes, né?
eu estou lendo alguma coisa, mas eu preciso ler um outro assunto e, de repente, eu estou lendo 2 assuntos, às vezes até mais assuntos ao mesmo tempo. Mas eu, particularmente, prefiro pegar um livro e ir até o fim. Exato. O livro proporciona para nós a oportunidade a lugares que nunca visitamos, né? A nos encontrar com pessoas que nunca conhecemos, porque viveram muito antes de nós. Então, assim, existe muitos privilégios em ler, né? E esse assim, você está perdendo muito da sua vida se você não ler, né? A gente faz descobertas incríveis. E, pastor, você gostaria de recomendar para a gente alguns títulos, assim, que no teu início, quando você começou a ler, você chamou a atenção, te marcou e, quem sabe, te incentivou a continuar lendo, ou atualmente, matéria que você está tendo contato, que podem, com certeza, despertar ainda mais o desejo de continuar avançando, lendo, enfim. Sim, com certeza. A minha vida de leitor, né, começou ali na adolescência, que eu me lembro ali mais ou menos por volta ali dos 13, 14 anos, eu comecei a me interessar muito pelos livros de histórias, que é aqueles livros menores da CPB, Naila e o Crocodilo Branco, O Gato que Salvou o Trem, Projeto Susan Light, Sunlight. esse eu li, incrível. Esse, aliás, eu li, eu acho que umas 2 ou 3 vezes essa Projeto história, Sunlight. porque para mim foi muito impactante e eu li ali na minha adolescência. Então, o meu hábito de leitura começou ali, com livros assim, com histórias, né, que geralmente cativam. Aí depois disso eu passei para livros com conteúdo um pouco mais, o pessoal diria, pesado, né? Não acho, mas não é histórias, não são historinhas, né? Como, por exemplo, livros que me impactaram bastante, e eu li na minha adolescência. Eu tinha muita curiosidade para saber sobre a origem do mundo, por que da entrada do pecado, por que os anjos caíram e se voltaram contra Deus, né, a ponto de se tornar anjos caídos, como o próprio Lúcifer, né, que virou Satanás, o diabo. Então, eu li os livros que me impactaram bastante ali na minha adolescência, buscando respostas, foi o Patriarcas e Profetas, né, que fala ali do início, né, do momento ali depois da criação, e A Verdade sobre os Anjos. Nossa, A Verdade sobre os Anjos é incrível. Eu já li algumas vezes. E recentemente estava lendo com minha esposa. Você faz assim uma viagem na sua imaginação. As descrições que são feitas. Nossa, gente, é de arrepiar. Você tem que ler esse livro. A Verdade sobre os Anjos, de fato, é emocionante. Na verdade, muitas das perguntas que eu tinha sobre a criação, a queda, por que os anjos caíram, todas foram respondidas, bem dizer, todas, graças a esses 2 livros, Patriarcas e Profetas, e principalmente A Verdade sobre os Anjos. E, pastor, uma curiosidade aqui. Você gosta mais de livro físico para ler ou prefere ler aí no Kindle, virtualmente no celular, no computador? Você acha também que tem diferença? Depois você, claro, expressa a sua opinião. O que você prefere? Se tem diferença ali da leitura, enfim, um incentiva mais, outro incentiva menos. O que é que você pensa sobre esse tema? Eu sou mais, nesse aspecto, acho que eu sou mais da geração passada, né? Então, eu ainda prefiro o livro físico. Eu prefiro ler o livro físico. No entanto, eu acabei adotando também a leitura de livros assim de forma virtual por conta da facilidade. Sim. Né? Eu gosto de riscar, apesar que no Kindle existe essa possibilidade. Eu gosto de escrever, de fazer as minhas anotações e, na verdade, eu gosto de fazer isso no livro físico. Tenho feito também no virtual, tenho aprendido, né? Que é uma questão, acho que, de hábito também. E o meu hábito sempre foi ler livros físicos. E hoje eu tenho também entrado pelo caminho da leitura de livros online, de livros de forma virtual, por conta da facilidade, porque eu posso levar para onde eu for uma biblioteca enorme, juntamente comigo, ali carregando, bem dizer, a tiracolo. Sim. E coisas que já livros físicos eu não posso levar tantos volumes. Eu também sou adepto desse grupo aí de sentir o cheiro do livro, né? O cheiro gostoso do livro. Gosto do livro também. Não tem como não ter o Kindle hoje, ter alguns livros ali
mas de fato gosto do livro físico. Pastor, a leitura pode ser uma forma de diversão? Alguém pode se divertir lendo? Ah, com certeza, né? Na verdade, a leitura é o hobby de muita gente, né? Um hobby, o que que é um hobby? É algo que eu gosto de fazer, ou seja, me diverte, me distrai, é uma coisa boa, que eu gasto tempo com isso. Então, a leitura pode sim ser uma espécie de hobby, eu posso me divertir. Como você comentou agora há pouco antes, né, que através de um livro eu consigo viajar, né, e conhecer até lugares que eu não conheço. Por quê? Porque, dependendo da situação, a pessoa descreve, né, com detalhes, ricos detalhes, o local, e eu não conheço pessoalmente, mas através dos olhos ou da experiência do autor, eu consigo ter uma experiência semelhante. E pastor, falando sobre liderança, porque muita gente está assistindo agora, são coportores, alguns aqui são permanentes, que são líderes de igreja local, outros são estudantes de teologia de vários cursos que após a formatura se tornaram líderes também em suas determinadas igrejas. São gente que corre atrás dos resultados, são líderes natos, uma maioria deles são líderes. E a pergunta que eu faço é: tem diferença entre um líder de igreja ou de uma área profissional que lidera alguma instituição, alguma coisa assim, que gosta muito de ler, e do outro que quase não lê? No resultado final da performance do indivíduo, é perceptível. O senhor lida com bastante pessoas, lida com. Tem contato direto com muitos profissionais também de diversas áreas. Dá para diferenciar quem são os bons leitores e aqueles que preferem não se inteirar do conteúdo? Geralmente, quem lê mais tem mais profundidade no assunto que ele lê. E qual que é a vantagem disso para a liderança? Existem vários perfis de liderança, ou na verdade as pessoas acabam seguindo o líder por conta de algumas características. E uma das formas que as pessoas acabam olhando para você como líder, acreditando em você e seguindo, né, é quando você passa confiança, e essa confiança é passada por conta do conhecimento. Entendeu? Então, o conhecimento teu é perceptível pelos liderados que você sabe o que está fazendo. Por quê? Porque você lê muito, você tem profundidade naquele assunto, você conhece. Então, isso ajuda até as pessoas a te olharem e acreditarem em você como líder e falam: não, eu vou seguir, porque eu sei que fulano de tal sabe o que está fazendo, ele conhece do assunto com profundidade, então eu acredito na liderança dele e por isso eu vou seguir. Isso faz diferença, muita, Total. toda diferença. Inclusive, fica aqui um conselho para você que é líder, e que você lida com demandas onde você tem que ter informações para procedimentos. E quando eu falo, eu estou me referindo aqui a conhecer o manual da igreja, conhecer o manual da secretaria, o guia de ancião. Você que comportou, conhecer o livro Comportor Evangelistas, os procedimentos, porque assim, é, essa falta de hábito, ela impacta de maneira muito negativa a nossa vida. Imagina, você entende que tem a necessidade de aprender, de estudar a sua Bíblia, mas se você evita ler, você não busca conhecimento, ou você se limita assim: não, eu vou ler apenas a minha Bíblia, vai chegar um momento que nem a Bíblia você vai querer ler mais. Porque eu acredito, não sei se você vai concordar comigo, que a leitura é um exercício. E quando a gente deixa de exercitar, a gente começa a ficar fora do peso, a gente começa a ter problemas na saúde. Então, se você não exercita a sua mente, se você não busca constantemente conhecimento, você vai se atrofiando e vai definhando e vai colher muitos prejuízos disso a curto, médio e longo prazo. Com certeza, você falou da leitura como um exercício da mente. Isso é real. Né? Quanto mais a gente pratica a leitura, e isso de fato exercita a mente e tem um monte de benefícios, não só o conhecimento que você adquire, mas o pensamento lógico, as reações de resposta, tudo você acaba sendo mais rápido. Por quê? Porque você está acostumado a isso. Você está acostumado a pensar, você está acostumado a imaginar, porque a leitura é a imaginação. Né? Quando eu leio algo, como que eu sei que aquilo eu estou conseguindo de fato ler?
quando eu leio e, ao mesmo tempo, eu consigo imaginar as várias situações que estão sendo descritas, né? Então, isso é um exercício, é um baita do exercício, na verdade. Sim, E isso fortalece a mente. isso. E, pastor, ser um bom leitor está associado a ter frequentado uma boa escola? Que alguém pode falar assim, olha, você lê, Gabriel, você lê, pastor Regis, porque vocês frequentaram uma boa escola. Alguém pode imaginar assim, então, desde criança vocês foram estimulados a ler, a estudar. Eu já venho de uma família simples, na minha casa, meus pais nunca tiveram um livro, então, por essa razão, eu não leio, eu não consigo aprender lendo, enfim. E aí, pastor? Está associado a ter uma boa escola? Quem não frequentou uma boa escola pode desenvolver o hábito de ser um bom leitor? O que você tem a dizer para essas pessoas que pensam dessa forma? É, a, a, a boa escola e o hábito de leitura, a boa escola pode até ajudar, mas não necessariamente alguém que não frequentou uma boa escola não será um bom leitor, por exemplo. Né? Eu conheço mesmo particularmente algumas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Olha que interessante. E nem foram à escola, olha só, nem foram à escola. Então eram analfabetas e aprenderam a ler a Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. E depois que eles aprenderam a ler a Bíblia, começaram a ler outros livros. E são pessoas assim que desenvolveram o hábito da leitura. E você conversa com elas, o vocabulário, a linha de pensamento, a forma como constrói as ideias, tudo isso, quem lê, é diferente. Quando você conversa com alguém que não tem o hábito da leitura, ou lê pouquíssimo, até a forma de construir as frases, o vocabulário, a forma de pensar, a forma de raciocinar, acaba sendo faltando, né? Não é tão rica, acaba sendo empobrecida. Tá? E é claro que é interessante você ter um incentivo desde, por exemplo, a infância, para você praticar a leitura. Então, se você morar numa casa onde tem bastante livros, viver numa família onde os pais leem, então, claro que isso vai facilitar porque você está tendo um exemplo. Mas mesmo que não tenha, se você é um cristão, se você é um adventista, por exemplo, a Igreja Adventista, todo ano ela faz uma campanha de distribuição de livros que nós chamamos de Impacto de Esperança. Sim. Todo mundo sabe disso. Né? Então, isso não deixa de ser um incentivo à leitura, e fora que o incentivo à leitura da Bíblia, o incentivo da leitura da lição da escola sabatina, o incentivo da leitura do livro do ano, e assim por diante. Então, não só a escola pode ajudar, né? Mas não necessariamente quem não passou por uma escola boa não vai ser um bom leitor, né? Porque tem outros mecanismos, tem outras formas de incentivar a leitura. A própria igreja incentiva, algum amigo, né? A pessoa está assistindo, por exemplo, esse programa agora e ela não tinha prática da leitura, mas de repente agora, através desse podcast, ela fala, poxa, eu vou tentar, eu vou seguir vou começar. Outra coisa, pastor, que é bem interessante, e aí a indagação de alguns, né? Fala assim, olha, pastor, eu já li a Bíblia, eu li a lição, a meditação, mas eu queria também ler livros de outros conteúdos, eu queria me atualizar sobre outros temas. Mas como são livros que não são da minha igreja, eu fico com receio, com medo. Você teria alguma recomendação, pastor? Tenho, com certeza. Na verdade, existem muitos bons livros fora do ambiente de igreja, escrito por pessoas sérias, inclusive alguns cristãos, bons autores. Por exemplo, eu vou falar de um aqui da área de teologia, que não é adventista. Ele, se eu não me engano, foi um anglicano, já falecido hoje, mas esse é um dos que eu compro só pelo autor. Eu não preciso nem saber o conteúdo do livro. Eu vi que é dele, eu compro porque eu sei que é bom. Olha aí que né? legal. Por exemplo, John Stott. Sim, tem um livro extraordinário, A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo, Nossa. Discípulo Radical. Radical. Esses livros, tanto esse que você mencionou, como esse outro que eu falei, o Discípulo Radical, eles me impactaram assim profundamente. Muito bom, gente. Profundamente. Muito bom. E outros de outras áreas. Por exemplo, a área de liderança. Um livro que, na verdade, eu acho que é bem conhecido.
O Monge e o Executivo. Sim, né? muito bom também. Quer ver um outro? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sim. Esse livro, tanto o Monge Executivo foi assim, impactante na minha liderança, no meu estilo de liderança, me influenciaram. E os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes também me influenciaram bastante na forma como eu encaro as diversas situações da vida. Né? São lições assim que eu não só passo para outros, mas eu vivo no dia a dia, e foi uma coisa que eu aprendi num livro. Que E bênção. não é um livro de um adventista, é um autor, eu nem sei que religião ele professa, mas enfim, é um bom livro. Outro livro, por exemplo, na área de fé, o título já é chamativo, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ah, sim. Então ali ele defende o cristianismo, ele defende a criação. Ele é um livro de um cristão, não é adventista, mas é um livro que, aliás, eu recomendo para especialmente você que é jovem, que está aí entrando numa faculdade, e na faculdade você acaba tendo algumas provações em relação à fé, alguns questionamentos sobre a criação de Deus, se a criação ali, a descrição do Gênesis é literal ou não, se o dilúvio existiu ou não, se existe um criador ou não. Então, esse livro é um livro muito bom. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Um outro na linha deste é O Delírio de Dawkins, que também é um contraponto ao livro que Dawkins escreveu, e eu achei também interessantíssimo. Tem um autor que eu gosto, não sei se você conhece também, Philip Yancey. Sim, sim. Tem ótimos livros também, inspiradíssimos. Gosto também de alguns livros, alguns poucos, do Hernandes Dias Lopes, que é um autor brasileiro, não é adventista, mas alguns livros que eu li, inclusive sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, foi incrível. Fiz uma viagem histórica ali sobre a vida de Paulo que impactou muito o meu coração. Hernandes Dias Lopes. Tem um outro autor também que eu gosto, que é brasileiro, Emílio Garofalo Neto, também muito bom. Recentemente estava lendo um do Jonas Madureira. Ótimo. Que é Inteligência Humilhada. Conheço esse daí. Já li parte, não li todo o livro, mas é fantástico. Eu tô ali na metade dele, comecei a ler este ano, e eu tô achando incrível. Eu não conheci o Jonas Madureira, não tinha lido nenhum livro, ele está sendo o primeiro. Na verdade, nem sei se ele tem outros, né? Tô tendo contato com ele agora. E eu comecei a ler o livro e eu achei, assim, fantástico. Então, assim, eu acho que é importante você que quer começar a ler outros livros que não são do nosso meio, você sempre perguntar a alguém que já lê. Pergunta para o seu pastor, por exemplo, para o seu líder de igreja, e com certeza vai te dar boas recomendações de bons livros, como a gente sugeriu aqui para você. E você vai crescer. Alguns livros, a princípio, você pode ter o contato, parecer às vezes complexo, mas à medida que você vai insistindo, perseverando na leitura, a sua mente também vai se ampliando. Imagina como você estivesse na escola e estivesse aprendendo uma fórmula difícil, talvez em matemática, em física. Talvez o início, se é o primeiro contato, ou você estiver aprendendo inglês, primeiro contato, você se sente numa bolha. Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Mas à medida que você vai tendo contato com a nova língua ou com aquela nova fórmula, a sua mente vai expandindo. E aquilo que era difícil vai se tornando mais simples e você vai continuar avançando, crescendo. O que a gente não pode é parar de avançar, parar de crescer. Eu costumo dizer que a falta de leitura, por exemplo, alguém, né, lia, depois parou de ler, é quase igual aquela pessoa que frequentava academia e para de ir. Né? Então, meio que atrofia, mas tem que insistir, tem que continuar insistindo. Faz bem à saúde mental. Tá? Aliás, a gente fala bastante da questão física, na saúde física, mas a saúde mental também é importante. Então, como que eu vou ter uma saúde mental boa quando eu leio bons livros? Porque isso me ajuda. Isso ajuda qualquer pessoa a crescer, a expandir, como você acabou de dizer. Pastor, acho que vai ser uma das minhas últimas perguntas. É uma curiosidade também aqui. Eu já vi falar alguns momentos sobre leitura dinâmica. Pessoas que ensinam técnicas de leitura e que você consegue
processar parte do conteúdo, ou todo o conteúdo, de maneira bem rápida, de maneira dinâmica. Para quem está começando a ler, é interessante buscar informação nessa área ou não? É melhor começar lendo página por página, mastigando, experimentando cada pedaço do livro, ou pode talvez começar por técnicas dessa área e também aprender a absorver e tomar o hábito? O que você pensa sobre isso? Eu particularmente não recomendo, assim, a pessoa que está iniciando já começar por essas técnicas, porque especialmente quando você vai ler livros de cunho espiritual, Sim. tá? Quando você vai ler livros para faculdade ou coisa parecida que não tem esse lado espiritual, eu acho que até se você tiver essa técnica de leitura dinâmica, tudo bem, não tem problema. Mas, e até isso é muito comum, né? Porque um pesquisador, por exemplo, ele tem que ler muitos artigos, muitos livros. Sim. Então, ele acaba adotando uma técnica de leitura mais rápida, né? Ou a leitura dinâmica. Mas se é algo mais assim, de cunho de meditacional, espiritual, a gente perde muito no passar rápido as páginas. Exato. Por quê? Porque é uma leitura mais reflexiva. Tem que ser uma leitura mais reflexiva. Então você deveria gastar um pouco mais tempo. É claro que você vai gastar mais tempo, Sim. né? Mas é bom. É bom você ter esse tempo e gastar mais tempo. Especialmente, como eu disse, eu não sou contra a leitura dinâmica, mas eu penso que para alimentação espiritual, você se alimentar espiritualmente, é melhor você degustar passo a passo, palavra por palavra. Às vezes você parar até numa palavra quando você está lendo a Bíblia, tentar entender por que daquilo e refletir, para daí você, com isso, você acaba enriquecendo mais a leitura, aproveitando mais. Isso mesmo. Ler melhora o nosso vocabulário, os nossos hábitos, as nossas relações interpessoais. De fato, melhora a nossa vida por completo. Ler é uma questão de sobrevivência. Você não pode viver sem ler. Senão você vai acabar ficando alienado. Você vai ter dificuldade de se relacionar, porque você acaba se fechando e vai acabar regredindo quando você deveria estar avançando e crescendo na sua vida. Pastor, muito obrigado por sua companhia. Esse momento de conversa foi com certeza muito enriquecedor. Já quero te fazer um novo convite. Nós vamos ter daqui para frente alguns podcasts para falar de alguns livros. Então vamos combinar para ler alguns livros aí e vir aqui para discutir temas sobre esses livros, sabe? Dar um baita resumão para você, incentivar também você a ler este livro, tá bom? E muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por aceitar o convite. Estamos felizes por tê-lo aqui conosco. Ok, eu que agradeço, pastor Gabriel, pela oportunidade. Espero que tenha ajudado de fato. Ajudou sim. E que as pessoas criem o hábito de ler, porque com certeza isso faz bem. Você só vai ganhar com isso. Que bênção. Gente, até mais, até o nosso próximo encontro. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, a seguir a gente aí para mais conteúdo, tá bom? E vamos lá, continue avançando, crendo no cuidado de Deus e aprendendo mais com a gente, tá bom? Um abraço para você, até a próxima.